Deixa eu ver só se vai aparecer aqui. Porque tem um delay entre abrindo o programa e entrar na transmissão. Foi. Já está transmitindo. Estamos ao vivo. Vamos começar? Gente, boa tarde. Dando continuidade à nossa programação, essa é a conferência 30 anos de PPA em retrospectiva. Esse ano, o programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense celebra 30 anos de existência com muita resistência. O evento acadêmico organizado pelos discentes do programa, sob orientação da coordenação, busca enaltecer aqueles que se dedicaram à construção da chamada Escola Antropológica de Niterói. O que antes era uma promessa, agora se mostra concretizado ao constituir-se num grupo de excelência composto por pesquisadores reconhecidos nacional e internacionalmente. Esse grupo produziu teorias e métodos em campos empíricos, que contribuíram para os mais diversos debates sociais e no desenvolvimento da construção do conhecimento antropológico. Assim como a fundação de um instituto em CTNA, a constituição da revista Antropolítica e o apoio fundamental de uma editora, a Eduf. Em nossa mesa, 30 anos do PPA em retrospectiva, nós temos a honra de poder contar com a ilustre presença do primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Antropologia da UF, o professor Roberto Cantilheiro. Professor emérito da UF, professor no programa no PPGA, no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança, professor titular aposentado no Departamento de Antropologia, professor aposentado adjunto na Faculdade de Direito, membro titular da Academia Brasileira de Ciência, bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq número 1A, bolsista do Programa Científico do nosso Estado, FAPESP, e coordenador do NCTNA. Inicialmente, eu queria saudar aqueles que escutam, parece que está um pouquinho difícil só presencialmente, como virtualmente. Agradecer o convite e agradecer a equipe organizadora que o Felipe já mencionou, o esforço que foi feito para organizar. Na minha opinião, isso é uma coisa bastante interessante e bastante característica de um tempo que o programa está vivendo. Porque realmente houve muitos anos em que nós tivemos dificuldade de comemorar coisas assim, desse tipo igual que o Felipe descreveu. E eu acho, então, que ele tem toda a razão ao dizer que chegamos na maioridade, isso. Então, temos outros compromissos e outros horizontes. Então, eu me referi a essa fala dele porque eu fiquei pensando nisso, muitas vezes foi difícil. Era difícil ter uma comemoração, Todo mundo queria comemorar alguma coisa, porque era coisa diferente e as pessoas queriam comemorar. Não era a mesma coisa. E isso me parece uma coisa não só madura, mas também própria de uma conservação da memória. E a memória, como a gente, todo mundo sabe, é construída. A memória não é uma coisa que existe. Não só cada um tem a sua, mas as instituições têm memórias construídas. Então, nesse sentido, eu estou aqui na presença eu estou vendo Melo aqui, não estou vendo mais ninguém aqui da geração nossa, além dele, aqui ainda tem a Laura, a Eliane e a Thelma. Mas a presença do Melo me tranquiliza, porque a memória que ele tem, que nós não temos, isso vai, evidentemente, completar qualquer deslize e por isso mesmo, porque a memória é uma construção, então
trazer a minha perspectiva, o meu ponto de vista. Né? E nesse sentido eu fico sempre, como todos nós, assombrados por Casparia, né? Casparia não fosse fazer uma coisa dessa, ia logo trazer os documentos, não sei o quê, e as dedicatórias, não sei o quê e tal. Eu não trouxe nada disso, só trouxe o mesmo. Porque também não é uma biografia, né? É uma tentativa de colocar sob descrição essas minhas memórias, né, que possam ajudar vocês, né, a construir essas memórias coletivas. Né? O fantasma do Casparia nessa zona baixa. Né? Não era mole. E para exatamente começar, né, antropologicamente, vou começar falando da ancestralidade, né, desse programa, né, porque é muito difícil, inclusive, entender essa expressão da Escola Antropológica de Niterói se ela não for colocada em contexto. Né? Foi uma frase, né, do professor Wagner Scott, inclusive, que já compareceu quando vivo, evidentemente, né, a uma das nossas comemorações, e ele disse que a Escola Antropológica de Niterói caracteriza a Escola Antropológica de Niterói é que ninguém é proibido de estudar nada. Né? Todo mundo pode estudar qualquer coisa. E isso era uma coisa muito contextualizada, né? Porque eu, por exemplo, quando eu fui Exposição Nacional, eu trabalhava no mercado, trabalhava na Bolsa, trabalhava na Bolsa e queria fazer uma dissertação sobre a minha experiência, né, na Bolsa. Eu achava que ia ser interessante, principalmente uma coisa que me deixava muito, assim, eu era antropólogo, sempre, antropólogo de direito, trabalhava na Bolsa, não tinha nada com isso. Mas que era um negócio da confiança, entendeu? Que a gente pegava assim naquele tempo, não tinha nada digital, você botava 2 milhões, 3 milhões numa paleta, um contínuo ganhava um salário mínimo, o cara saía dali e ia lá na outra corretora e entregava a maleta, ganhava as ações, botava dentro do negócio e trazia fogo do negócio, ações não, mas o APNs, né? Dentro do tesouro naquele tempo chamava assim. Né? E eu disse, esse cara não. Entendeu? Que merda é essa? E ele sabia o que ele estava carregando tudo direitinho e tal. E fazia aquilo durante 10 anos, entendeu? Então, e às vezes uma vez esse mesmo cara, que era um cara de gente fina pra caralho, ele chegou todo rasgado na corretora. Então o trem da central, entendeu? Foda, muito cheio. Aí ele rasgou a boca, rasgou as calças. A gente comprou a camisa, uma calça para ele trabalhar, porque ele estava todo. E o sujeito andava assim para baixo com milhões, né, na maletinha dele, e não sei o que. Isso, eu queria pensar sobre isso, né, sobre esse mercado, né, esse trabalho do mercado, que é uma coisa impessoal, para a gente falar, tem nada de impessoal, isso é tudo mentira. Mentira da grossa, todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe o que está fazendo. Uns caras roubam os outros, entendeu? E estabelece na frente da corretora do outro, que vai dar um golpe no outro, e ele não pode dizer nada, porque o dinheiro todo é caixa 2, o dinheiro também não pode reclamar, entendendo? Então era uma zona do cacete, e eu queria falar sobre isso, mas fui proibido. O Marco disse, não, isso é tema da antropologia, da Índia, camponês e antropologia urbana. É isso que você pode fazer para disso. Aí, como eu não pode acessar uma palavra, eu nunca tinha visto curiosidade também. Não, o negócio de antropologia urbana era para o Gilberto Velho, achava que era uma coisa meio estranha. E camponês, eu me lá, apareceu falando do cacete uma banda, essas coisas todas. Aí o Castro apareceu para me iluminar, entendeu? E disse, bom, pescador, não, pescador, pode então. Estou vendo os caras criados na praia, né? Depois fui lá em Santa Catarina também, convivi com pescadores e tudo e tal. Claro, isso aí tá bom, resolveu o meu problema e eu fui estudar 50 anos atrás, né? 50 anos atrás, fez agora no sábado, nós comemoramos 50 anos das pesquisas nossas aqui no programa, lá na aldeia de Itaipu, né, lá na Itaipu, aqui em Niterói. Então, por isso mesmo, né, eu quero lembrar vocês que no programa de pós-graduação
de onde nós originalmente saímos foi o programa de pós-graduação no Museu Nacional. O Museu Nacional foi um programa criado, veja você, em 68, em plena ditadura militar, pela Fundação FOR, criou o programa de pós-graduação em antropologia, e o IUPERJ, Ciência Política e Sociologia. Né? Isso sempre pareceu uma coisa que não pode ser gratuita, certo? Mas eu não sei de nada, tá? Mas isso é muita coincidência. E a UF, vejam bem, foi fundada em 61, né, em cima de faculdades particulares que foram reunidas para fazer uma faculdade, uma universidade federal. Né? Então, quer dizer, quando o PPGA foi fundado lá, tinha 7 anos de UF. Vocês têm uma ideia dela. E aqui foi fundado o curso de Ciências Sociais de Graduação em 68 também. Né? Então, lá foi fundada a pós-graduação. E o resultado disso é que os programas, né, os alunos do programa de pós-graduação davam aula no curso de graduação, que era o emprego disponível, porque na UFRJ já havia, né, professores e tudo, para muito mais velha, essa coisa toda. Aqui não, era um negócio assim meio que estava começando, e teve a consequência disso foi, evidentemente, que esse curso aqui era muito melhor que o do UFRJ, porque eram exatamente os mestres, os mestrandos, os do Museu Nacional, que estavam tendo contato com uma antropologia nos termos, que foi isso que a Fundação FOR fez, né? Introduziu a matriz curricular, né, americana, essa coisa dos anos seguidos, da orientação do professor, a coisa mesmo da matriz, né, da pós-graduação americana, no Brasil, onde a matriz era europeia. Né? Florestan Fernandes, não esqueço disso, tinha 60 orientantes. Você não orientava ninguém, isso, que é um negócio europeu, né? Você vai lá, fala com o orientador no primeiro dia, né? Você vai, depois faz a tese, fala lá no último dia, né? A coisa europeia era essa, né? E, quer dizer, não estou falando mal, estou dizendo que era uma forma e o aluno ia se virando, ia procurando, né? Tal, disciplinas, muito mais. Até hoje, a UBA funciona assim. Eu dei um curso lá, né? E tinha gente da filosofia, tinha gente de tudo. De algumas pessoas da antropologia, mas tinha um monte de gente, né? De vários lugares, porque eles vão escolhendo, aparece um crédito, o cara vai lá fazendo os créditos, junta os créditos, faz a tese e entrega para o professor. Então essa matriz americana foi criada, né, dessa maneira. E acontece que o professor Castro Faria era professor lá e era professor aqui, na graduação. E o Wagner, que foi uma pessoa muito importante na nossa formação, né, era aluno do mestrado do Museu Nacional. Assim como os colegas dele também, que eram alunos do Museu Nacional, davam aula aqui. Né? Então isso aqui ficou assim, meio que era uma filial, né, intelectual do museu. Né? Isso tem consequências, algumas delas muito boas e outras péssimas, mas vamos tocar aqui para ver se eu consigo chegar lá. Bom, aí em 71, eu sem saber de nada disso, evidentemente, vim aqui para Niterói, por razões particulares, que eu já expliquei aí, e resolvi fazer vestibular, me convenceram a fazer vestibular. Eu tinha lido um livro chamado Summer, que era um negócio da educação liberal, cada um fazia o que queria, achei aquilo ótimo, e aí queria fazer uma escola. Né? Aí eu digo, bom, mas para isso tem que estudar pedagogia, porque o cara que vai na escola pedagogia e tal. Aí cheguei no curso, que não é uma coisa horrorosa, mas tinha antropologia, e eu trabalhava na livraria de Diálogo, e ali eu conheci o Wagner, conheci, né, o Chico Ferraz, o Mauro Coutinho, os professores, e eles me convenceram a trocar de curso para Ciências Sociais. Eu fui estudar com o Wagner na antropologia e descobri que o meu negócio era esse. E em 74 eu fiz um concurso do Museu Nacional e passei. E eu não era formado em Ciências Sociais, mas eu passei com o diploma de Direito. E nessa mesma ocasião eu virei auxiliar de ensino. Eu fiz um
concurso aqui também, que naquele tempo chamava seleção, mas foi um concurso público, e eu fui aprovado, né? E tive que deixar o curso de Ciências Sociais, porque o Wagner me proibiu, eu chefe de departamento, sabe? Você não pode ser professor do departamento, dar aula no curso, possível, isso, trabalhar e tal. Podia, porque eu dava aula para geografia, dava aula para não sei o quê, mas ele acabou com o curso de Ciências Sociais, então eu larguei. E isso foi indo, né, 2 anos ainda e tal, eu me adaptando a essa nova maneira de pensar, né, que é as ciências sociais, e apareceu, né, um urubu aqui, chamado Maria Helena Mendes de Abreu, que era uma agente do SNI, dito por ela, não por mim, ela dizia, eles não querem, eles não podem fazer isso porque eles não querem. Aí chamava a gente e dizia assim, escuta, você está dando aula de Marx. Não, senhora, eu estou dando aula de Marx, estou dando aula de topologia econômica, né? Ali parece Marx, você fala econômica, não, mas não pode. Não pode, porque eles não querem. Eu ia continuar dando aula, ia continuar me chamando. Gravador em cima da mesa, ligava o gravador, porque a gente falava no pátio, tinha aqueles caras com gravador para gravar a conversa que a gente fazia. Anyway, então tinha essas coisas todas e ela conseguiu diminuir o corpo docente de 33 professores para 11, sem nenhuma coisa política, como disse ela, só com o relógio em ponto. Não tinha nem relação com o negócio de assinar ponto, o cara não assinava ponto, não arriscava o ponto. Quem riscava o ponto era vinda para a rua. Ia fazer tabaco, porque viajou para a Rússia, entendendo? E a União Soviética e não pediu licença, né? Porque tem que pedir licença e tal, não pediu ela. Mas o resto foi todo assim. Todo mundo tinha outro emprego, então se arrancou para os outros empregos e ficamos nós, esses 11, alguns ideologicamente e outros porque era a alternativa que eles tinham. Né? Isso criou um problema aqui muito sério, porque, além da loucura que ela, eu não vou discutir, falar mais sobre isso, não era muita loucura, mas as atas, ela que escrevia a ata, escrevia tudo ao contrário da reunião. Se ele detalhou uma coisa na reunião, ela escrevia a ata e lia pra gente. Aí a gente dizia, não, mas não foi isso que nós resolvemos. Ela dizia, não, foi sim. Foi, porque resolveu, estava escrito. Ela que olha, era uma maluquice completa. A gente aprende muita coisa, né? Aprender, estou contando isso para dizer que a gente vai aprendendo as coisas, isso, conhecer essas coisas. E ela só saiu porque os alunos fizeram uma greve. Fizeram uma greve e perderam o semestre. Os ciências sociais perdeu todo o semestre, ninguém se formou para dar greve. Aí realmente acharam que ela tinha que sair e tal, e saiu e foi substituída, não me lembro mais por quem, mas que era uma pessoa normal. Ele devia ter lá suas relações, mas não era nenhuma. Já... O que aconteceu nesse tempo é que, como eu era o único professor de antropologia contratado, que eu tinha sido contratado antes, né, como auxiliar de ensino, o curso começou a funcionar com colaboradores. Né? E esses colaboradores, o contrato era muito ruim, muito precário. O cara era contratado em março, demitido em dezembro. Né? Aí contratado de novo em março e demitido em dezembro. E tinha que apresentar a tal do atestado ideológico. Né? Isso, eu sou Melo, por exemplo, tem a experiência lá, né? Esses atestados ideológicos negados e tal. Eu, como sou uma pessoa muito certinha, eu tinha os atestados ideológicos todos, não tinha problema nenhum, mas eu nunca tive que apresentar, porque eu era auxiliar de ensino, no meu tempo não foi pedido isso. Depois com os colaboradores e que a coisa engrossou. E aí quem veio dar aula foram os alunos, ex-alunos do curso de Ciências Sociais que queriam esse emprego, que era ruim, mas era bom. Era bom porque, né, fazia parte da antropologia, que eles aprenderam, essa coisa toda. Aí veio, né? Veio Melo, Simone, Liane, Laura
Laurita, Delma, além de alguns outros ex-alunos de outros professores de outros lugares, como o Alex Varela, né, da metodologia, e a Silvia, que era da antropologia, que era aluno da FRJ, também vieram. Então a antropologia não saiu dos eixos, entendeu? Porque no fundo os alunos formados por esses professores que tinham a ver com o negócio do museu reproduziram isso também, né, nas suas aulas. Então o negócio não virou zona, né, porque podia ter virado, né, não virou. E só, né, em 1980 é que vai ter um concurso. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu venho dos Estados Unidos, eu tinha acabado de nascer, 15 dias de vida, eu saio de lá, venho para cá, faço concurso e volto para lá. Não adiantou nada, o concurso foi anulado, porque logo depois o general Ruben Ludwig, que é o nosso patrono, vocês não sabem disso, é o nosso patrono, foi ministro da Educação, contratou todo mundo, transformou todo mundo em professor assistente. Os colaboradores e os auxiliares de ensino, porque o auxiliar de ensino não era da carreira, antigamente a carreira começava com assistente, adjunto e titular. O auxiliar de ensino era um estágio, entre aspas, probatório, que durava 15 anos, porque não tinha concurso, então, né? Mas era um contrato, não, mas era CLT, mas era um contrato. Esse dos colaboradores não era nada, era um papel lá que assinava, isso aí, né? E, bom, eu descobri isso, né, e tal. E o que acontece, né, é que nessa época, né, eu me lembro muito bem que a professora Simone, que foi coordenadora do curso de Ciências Sociais, né, ela dizia que Ciências Sociais, aqui no Recife, era um nome fantasia da Sociologia, né, porque a Sociologia aqui, inclusive, botava os horários, que eu descobri isso, botava os horários dos cursos de Antropologia, dos optativos, na hora dos cursos obrigatórios de Sociologia. Então, a gente não tinha plateia. E no dia que eu descobri isso, eu fui dar aula toda vez nas sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, entendeu? Que era a hora que não tinha, ninguém queria dar aula, né, de 8 às 10. Mas aí os alunos queriam estudar antropologia, porque antes não podia, porque eles faziam santo coordenador, fazia coincidir, né, essa curso obrigatório com os nossos optativos, então ninguém fazia antropologia, não ia fazer sociologia, né? E com isso, vamos dizer, a antropologia tinha poucos adeptos, né, vamos dizer assim. E houve uma votação famosa nesse departamento, né? Aliás, não, quer dizer, aí depois, nos meados de 80, separou o departamento, né? Porque a Sociologia queria mandar a gente, fazer as coisas que eles quiseram, já mandavam um curso, já mandavam o departamento e não deu certo. Aí a Antropologia e a Ciência Política resolveram sair. Nós fomos os primeiros departamentos de Ciências Sociais que rachou. Depois pegou a moda, nego rachou, mas naquela época, eu ia perguntar para mim, mas como é que vocês fizeram isso? Né? O professor Renato Lessa, da Ciência Política, que é também um bom político, que fez esse racha quando ele era no departamento. E aí houve uma votação no departamento de antropologia, conduzido por um colega nosso, que se o departamento de antropologia ia fazer alguma coisa, porque a gente sempre quis fazer uma orientação, o lato senso, naquele tempo dizia assim, não, começa com o lato senso, depois faz o mestrado, né? Que era tudo uma coisa muito fantasmagórica. E aí teve uma votação e por um voto ganhou no departamento de antropologia que a gente não ia fazer porra nenhuma. Todo mundo já dava muita aula, todo mundo já tinha muito trabalho e nós perdemos. Aí fica muito chateado, né? Não foi verdade. Bom, essa então é a coisa da ancestralidade. Quer dizer, o ambiente aí, não tem nada a ver com isso, mas está certo. Aí começou o processo de institucionalização, né? Da pós-graduação. Depois dessa votação, né? Eu fui fazer uma pós-doc em Birmingham, Alabama, e vi uma mulher lá da Criminal Justice, e foi na reitoria e falou com o Raimundo, o reitor, e
alguém estudava polícia aqui, ele lembrou que ele tinha feito uma tese, né? Aí mandou ela falar comigo. Eu falei, calma, era uma moça interessante, tudo, estava conversando. E ela me convidou para ir lá para fazer pesquisa com a polícia de Birmingham. Vocês sabem, essa polícia é aquela polícia que matou, né, as crianças negras, né, e tal, virou movimentos civis e tal. Não deve ser interessante estudar como é que a polícia é hoje. Aí lá fui eu, né, em 90, nos Estados Unidos. Depois eu fui para São Francisco, um amigo meu, né, antropólogo, até hoje, e também formado em Direito, o George Bichara, que era defensor público lá em São Francisco. Eu fiz uma pesquisa com a polícia em São Francisco, com a defensoria pública, onde ele trabalha. Aí fui para lá em Antonieta, Maria Antonieta. Aí eu estava lá também, por razões completamente distintas. Ela tinha uma filha, coitada, que estava perdendo a visão, e nesse lugar lá em Birmingham, tem um centro, assim, formidável, importantíssimo dessas pesquisas, né, de visão e tal, e ela estava indo lá dar aula no Departamento de Ciência Política, mas por causa disso, eu fui por alguma coisa, ela procurou, nos encontramos lá e começamos a conversar sobre pós-graduação. E ela gostou da ideia, tudo, de juntar a antropologia e a ciência política. E fundamentalmente se tratava de uma economia administrativa, né? Porque a universidade alegava que em ser alega, né? Criar qualquer coisa dá despesa. Tem que botar funcionário, tem que botar espaço, tem que botar não sei o quê. Então criar dois cursos, criar uma unidade administrativa só, com os dois cursos acadêmicos, aí já era uma coisa mais palatável. Depois a gente vai ver que não foi assim, mas a razão, por quê? Porque havia essa meio imposição administrativa. Dois cursos não saem, só sai um, então só sai a infraestrutura de um, né? E nós então começamos a discutir esse assunto e eu voltei para cá e, por obras aí dos meus colegas, né, especialmente o Somelo, né, o Soares, mas também outros colegas, eu fui eleito numa eleição contra uma outra pessoa, estava se candidatando também, mas eu fui eleito para coordenar o projeto, né, em 91. Comecei a coordenar esse projeto para fazer esse curso de antropologia e ciência política. Né? E é muito divertido porque quais foram as dificuldades, né, principais que a gente teve. Então, muito engraçado que a maior dificuldade para fazer isso é porque tinha um roteiro, né, da CAPES tinha um roteiro para fazer a proposta. E eu fui arranjar o currículo dos professores. Né? E os professores adivinhando a chegada, né, do currículo Lattes, não queriam entregar o currículo, porque eles disse, se a gente entregar o currículo, eles vão começar a fiscalizar a gente. Imagina, né? E aí, eu que vinha dos Estados Unidos, sabia que realmente essa era a ideia que a gente tem aqui no Brasil, isso não gosta, porque se mostrar, nego taxa, é isso. Mas acontece que para você ter uma política pública, você tem que se identificar. Então são duas visões inteiramente distintas, identitárias. Isso é uma coisa muito importante também, teoricamente, mas eu aqui no aula de teoria, no aula de antropologia, da memória, né? Então é muito diferente, né? Então lá você para ter direitos, ter... Leandro Foucault fala nisso, inclusive, até o Foucault descobriu isso lá quando teve lá na Califórnia, né? Descobriu as salvas também, pegou A, descobriu, mas além disso descobriu também que esse negócio da identidade, né, é uma coisa que produz visibilidade e, portanto, acesso. Só que no outro sistema inquisitorial não é assim que funciona. Exatamente o contrário, você aparece e taxa, ou mete um imposto sobre você, ou reprime você, né? Então são duas visões. E eles, uma trabalheira danada, e teve um rapaz que trabalhava na Eduf e resolveu vir para cá para aprender a fazer isso, o Mário Nilma. E ele que tinha um jeito, ela tinha uma conversa do cacete e tal, foi conversando com o professor. Mesmo assim, alguns professores escreveram no currículo muitos livros
livros, muitos artigos, muitas palestras e muitas aulas. Foi assim, né? Naquele tempo não tinha negócio da internet, você sabia o que ela escreveu, não escreveu, parece mesmo. Os outros estavam muito bem. Aí depois também tinha que botar todo mundo no programa, porque se tirasse alguém, o pau já comia, sem tirar, se botar. Então foi quem era mestrando, entendeu? Quem não era ainda mestre, né? Não era negócio de doutor, não, era negócio de mestre. Né? O curso era de mestrado. Então, aí foi uma confusão, porque tinha gente que queria tirar, gente que queria botar, não sei o quê. Eu digo, tem que entrar todo mundo, tem um reclamo, né? Eu aprendi muito, grande parte das minhas parcas, capacidade de gestão, eu aprendi nesses anos de 91 a 97. Né? Eu não era assim, não. A pessoa muito mais, digamos, animada. Isso, para ficar mais light. E a outra coisa era uma consensualização divertidíssima sobre o que era o histórico do departamento de Ciência Política e Antropologia, que era o histórico do departamento de Ciências Sociais. Nós levamos 6 meses para escrever uma página e meia, porque as pessoas não concordavam com a interpretação que eu dava. Aí fazia uma reunião, lia, não dava. Aí ia na outra, não. 6 meses, porque tinha uma reunião por mês, nós só reunimos 6 meses para escrever uma página e meia, que era um item, né, histórico do departamento. E a outra coisa é que a gente tinha que ressaltar essa diferença, né, que tinha do IUPERJ e do museu com o nosso projeto, né? Era fundamental fazer isso. E ali, então, a gente enfatizou que tinha formação acadêmica, mas que era uma coisa voltada para políticas públicas, seguindo um pouco o negócio da Antonieta, o negócio de trabalhar com políticas públicas e tal, inclusive na antropologia, né? E que não era uma coisa estranha a nós, porque o professor Castro Faria sempre deu aulas aqui, falando para a gente olhar para o entorno, a gente olha para o entorno, né? Aí, por razões, ele achava que trabalhava com a alta antropologia era o museu, a gente tinha que trabalhar com a baixa antropologia. E a baixa antropologia era o entorno, que foi ótimo. Aprendeu coisa que os outros aprenderam. Isso, então, e no final fez diferença. Né? Bom, e aí começou esse processo de criação desse programa. Primeiro tinha que ir no colegiado do Chifre, onde deu caiu de porrada em cima. Né? A história era contra, porque a história já era estabelecida e não queria concorrência. Né? Então, fez um cauê danado no colegiado e tal. Mas o Marcos Valdemar de Freitas Reis, que era o diretor do Instituto e era de História, e era um sujeito muito político, e tinha muita força dentro da universidade, até que da avenida aí desse local. Ele gostou da ideia, da nossa ideia, ele gostou da ideia e aí forçou a aprovação no Instituto. Mas a gente tinha que ir para o SEG, naquele tempo tinha o SEG, que era o Centro de Estudos Gerais, que reunia as ciências, uma espécie de School of Arts and Sciences, né, que é uma escola da física, da química, né, da biologia e das ciências sociais, né, do Chifre, que era das ciências sociais. Aí eu fui eleito representante por causa disso do SEG e fui para lá defender o programa. Aí também era complicado, porque a física não queria, a história não queria, e eram, né, muito pesadas aqui. E sempre com essa alegação de que já tem um museu, já tem o IUPERJ. Quem que quer fazer uma coisa em Niterói? Merda, né? E aí tinha que argumentar, né? Argumentar e tal, assim e tal. Mas acabamos chegando com a ajuda do Sidney, que o Sidney é da Geociência, esse foi eleitor aqui, da Geociência, e também gostou da ideia e apoiou muito. Então ele era cientista, né? Ele era geólogo, então ele apoiou, então aí já era outra coisa. Eu falei, pobre, isso aí não pode. Antes do Fernando Henrique, ninguém sabia o